existem plantas que dão flores o ano inteiro, né? E foi como eu falei, tem o caule, que é colorido, que dá para fazer esse jogo de cores. Aqui do lado vocês estão vendo um jardim. Esse jardim ele realmente existe, não é só uma foto. Ele fica na Tailândia e ele é muito visitado, é um ponto turístico lá. O nome dele é Nong Nushi, né? Então vocês veem que além do verde, né, que é o carro-chefe, ele tem o rosa, tem o branco, tem o amarelo, o roxo, o vermelho, certo? É muito bonito, é uma imagem muito agradável de se ver, né? Então, flores são sempre utilizadas pelos paisagistas. Aqui a gente vê um jardim lá na Holanda. Nunca fui, né? Não sei se a professora Thalita já foi, mas é um jardim bem colorido, né? Inclusive a gente encontra o azul aqui, ó, que não é tão comum, né? Para dar essa forração bem colorida, né? Quando eu falo forração, gente, todas essas plantas rasteiras que ficam na parte de baixo, elas estão forrando o solo, por isso que elas chamam forração. Essa daqui já não pode ser considerada forração. E se tem mais ou menos 1 metro de altura, já é considerado arbusto, não é forração. Forração, ela tem que ficar rasteira, ela tem que ficar na parte de baixo. No nosso jardim, a gente vai colocar uma boa forração, né? Que é para a gente poder sentar. Tem lugar que não dá para sentar, mas aqui, ó, nesse lugar dá para sentar. Começar por essa aqui, ó, a cambará, que é essa roxinha. A gente vê, se a gente reparar as pétalas dela, ela tem 3 tipos de cores, né? Que dá para ser utilizada, que é o vermelho, o laranja e o amarelo. Aqui a tumberja, que ela é mais roxinha, né? Aqui tem a ave do paraíso, também conhecida como estrelícia. Não sei se vocês já foram no shopping Campo Limpo, mas o símbolo, né, que representa lá o shopping é uma flor dessas. Se vocês repararem com cuidado, é uma estrelícia, a ave do paraíso. E aqui do lado a gente tem essa rosinha, que é a midilina, né? Muito bonita. Todas são muito bonitas. Nós também temos folhas coloridas. Tem essa daqui que é roxinha. Tem essa daqui que é mais vermelha, né? E tem essa que tem o branco dentro do verde, que dá todo um diferencial. Inclusive, essa daqui de baixo, que é branco com verde, se a gente quiser colocar dentro do nosso projeto, ela, além de ter um preço bem acessível, né, ela tem uma duração boa. Então, assim, quando a gente fala de jardim, na verdade, de planta, sem falar de flores, pensando em plantas, né, folhagem, o que vem na nossa cabeça é logo a cor verde. A cor verde é a cor predominante de um jardim. Aí, claro, igual a professora Liliane está apresentando aqui para a gente, tem como a gente brincar, variar aí, usando as possibilidades de cores, né? O verde, ele se destaca nas plantas porque é considerado pigmentação, Lili? Isso, da clorofila. É a pigmentação da clorofila, isso. Porque é a parte lá de biologia, ciências, para quem ainda está no ensino fundamental, que as plantas, né, elas precisam de ter essa pigmentação verde para fazer a função dela de troca com o sol, né, para a fotossíntese. Uhum. E, enfim, aí por que existem algumas plantas que têm essa coloração diferente? É por além dela ter o que ela precisa do verde, da clorofila. Isso. Algumas plantas, elas têm uma pigmentação a mais, que é onde traz essas outras cores. A cor, e muitas vezes, inclusive se a gente for utilizar no nosso jardim, a gente vai poder reparar que quando ela ainda está pequenininha, o verde é o que acaba predominando, e conforme ela vai crescendo, ela vai mudando para essa tonalidade característica dela. E pode acontecer também, se ela está com mais sol, ela pega mais uma cor diferenciada. Se ela fica mais na sombra, acaba pegando uma cor mais escura.
e então vai variando de cada espécie de planta. E o azul? O azul é uma pigmentação a mais que não é presente em todas as plantas, ela até é um pouco mais rara. Algumas orquídeas eu acho que é um pouco mais comum, hortênsia também, né, Lili, de ter a coloração azul, mas a maior parte das vezes, quando a gente vê uma flor azul, muitas vezes não é uma flor que tem essa cor natural. Existe como, né, nós, né, os seres humanos, interferir na coloração de uma flor. Então, é uma pigmentação química que normalmente é feita e a planta, a flor, ela acaba pegando essa coloração. Então, quando a gente encontra uma flor azul realmente ali natural, ela acaba sendo mais bela pela raridade. A gente encontra muito rosa azul. A flor rosa, né? Azul. Só que ela não tem rosa azul, ela é pigmentada. Inclusive, ela dura menos do que as outras por conta dessa pigmentação. Aplicando as cores, né? Então, alguns cuidados que a gente precisa tomar. Que a cor ganha intensidade quando aplicada em grande número. Então, se eu quero um jardim que a cor vermelha predomine, então eu vou utilizar mais, né? Folhagem vermelha. Também a gente tem que prestar atenção no tamanho. Eu quero o meu jardim vermelho, só que a planta amarela que eu coloquei do lado da vermelha, ela é muito maior, então a amarela ela vai ter muito mais destaque, independente da gente ter uma quantidade maior, né, do vermelho, porque as plantas maiores elas tendem a destacar um pouco mais, né? Calcular a densidade. Plantas muito separadas não causam muito efeito. Então, assim, isso vale até um comentário, né, Thalita? Que uma aluna propôs a gente que fizesse a intervenção em toda aquela área. Para fazer a intervenção em toda aquela área, a gente precisava de dinheiro para comprar planta para toda a área. A gente até poderia comprar uma quantidade de planta e espalhar. Só que ela não ia ter o mesmo efeito se fosse feita na densidade correta. Então ia parecer que a gente saiu soltando um monte de mudinha por aí e ela não causa o efeito que precisa. Então é uma das importâncias da gente fazer com calma e aos poucos, né? O efeito em relação ao fundo verde, né? A gente tem que prestar atenção no fundo verde, porque às vezes o verde no verde não vai fazer muita diferença, né? E cada cor precisa estar representada em quantidade e densidade suficiente para que contraste com o que possa ser apreciado, né? Então aqui do lado a gente vê o roxo. Se eu tivesse colocado só uma fileirinha de roxo, bem discreta, bem tímida, ela ia passar despercebida, porque eu tenho o verde em cima e tenho o verde embaixo. Então, reparem que ela foi colocada numa quantidade significativa para que ela pudesse chamar a atenção. Então, esse aqui chama a teoria das cores. Esse disco ele foi desenvolvido para mostrar para a gente que tem determinadas cores que elas casam uma com a outra e tem outras que elas dão uma diferença muito grande que não cabe essa combinação. Vocês já ouviram aquela frase, branco combina com tudo e o preto combina com tudo? Né? Sim, mas tem cores que não tem nada a ver uma com a outra, fica muito chamativa e não dá o destaque. Às vezes porque as duas cores elas são muito destacadas, então uma fica aquela briga, né, para ver quem destaca mais, e tem cores que são muito sem graça, muito pastel, né, e acaba dando aquele efeito sem graça na combinação. Então a gente saber medir essas duas cores, essas duas intensidade de cores, aí fica um efeito mais legal, né? Então, da psicologia das cores. Nós temos as cores que são consideradas cores frias e temos as cores que são consideradas cores quentes. Por que cores frias e por que cores quentes? Porque é a sensação que elas passam pra gente, né? Então, cores frias. O verde, o azul, o violeta, ele acalma a maioria das pessoas, são cores que acalmam.
Então, normalmente, as cores quentes, elas estimulam, elas alegram as pessoas. O que a gente precisa fazer para não deixar o jardim desbotar? Na última aula que nós tivemos, que inclusive a gente fez um quiz, né, um jogo de perguntas aqui sobre as plantas, a gente falou um pouquinho sobre as necessidades que elas têm, sobre sol, água, fertilizante, entre outros, sombra também. E então a primeira dica é sempre manter o jardim fertilizado, né? Fertilizar com uma certa frequência, recomendada ali a cada 3 ou 4 meses. Garantir os níveis de insolação. Insolação está relacionada ao sol. Então, a gente tem que ter esse cuidado de saber se é uma planta que aguenta o sol ou não, se ela precisa um pouco mais de sombra, para que ela atinja a cor, né, a coloração correta dela, para evitar essa alteração na cor e na forma da planta. Assegurar que cada planta tenha a rega adequada. Então, tem plantas que precisam ser regadas todos os dias, tem plantas que têm que ser regadas somente uma vez na semana. E também o período do dia correto de aguar, né, de regar a planta. Não sei se é para todas as plantas, mas eu sei que algumas plantas não podem ser regadas à noite, por exemplo, porque depois vai passar um período grande sem sol e acaba encharcando mais. E a parte de forração. Forração é o que a professora Liliane tinha falado, normalmente é a base, a parte da grama, né? O que é tudo que é rasteiro ali, que está direto em contato com o solo. Essa forração ela precisa passar por uma renovação. O ideal é a cada 2 ou 3 anos para melhorar a coloração, senão ela acaba amarelando demais, ficando um pouco seca e desbotada.